Lucas, capítulo de número 8, verso de número 47. Está escrito o texto. Se você quiser acompanhar aqui comigo, pegar uma carona, senão eu espero você encontrar. Glória a Deus. Quem encontrou para dizer amém? Glória a Deus, então vamos ler. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Vamos ler de novo? Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou trêmula e prostrou diante dele. Dele quem? Do Cristo. E ela declarou à vista de toda a multidão que estava à sua volta a causa porque ela tocou nele e como imediatamente ela foi curada. Senhor Jesus, essa é a sua palavra e nós te agradecemos por isso. Nós te louvamos pelo seu amor e pela revelação da tua palavra. Nós cremos que o Senhor tem coisa gloriosa e grandiosa para continuar a fazer hoje, Senhor. Por isso, Senhor, os nossos corações já estão abertos, os nossos ouvidos também. Por isso, Senhor, alinha o nosso coração com o do Senhor e leva a nossa mente cativa ao Senhor, Pai. Que nós não venhamos ser roubados por nada, que nada nos distraia. Pelo contrário, Senhor, que nós possamos compreender, entender e absolver aquilo que o Senhor tem preparado por intermédio da tua palavra, que é viva, eficaz, poderosa. Aqui estão os teus filhos, Senhor, suas filhas, os seus servos, cada um dos teus amigos, a sua amada igreja, Senhor. Fala conosco mais uma vez. Fala conosco mais uma vez. Isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. E glória a Deus. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Glória a Deus por isso. Ele é bom, sim ou não? Ele é maravilhoso, não é? Só pelo que Ele já fez em cada um de nós, já valeria um glória a Deus agora, sim ou não? Glória a Deus. Glória a Deus. Só pelo privilégio de podermos estarmos reunidos aqui mais uma vez, já valeria outro glória a Deus. Porque talvez muitos outros queriam estar no seu lugar, mas não conseguem. Talvez não podem. Talvez estão impossibilitados de se locomoverem até esse ambiente. Mas olha o tamanho da graça, tamanho da fidelidade, olha o tamanho do cuidado, olha o tamanho do privilégio que Ele tem para com cada um de nós. E se nós estamos aqui, foi porque o Espírito Santo nos impulsionou. E era você mesmo que tinha que estar aqui. Não era aquele irmão que não veio, nem a irmã que também não veio. Era eu e você. Porque é comigo e contigo que o Espírito Santo quer ministrar hoje. Então o que está proposto para hoje, Ele vai falar com aqueles que Ele trouxe hoje. Amém? E eu quero, em nome de Jesus, terminar alguns minutinhos mais cedo. Começa a interceder aí, tá bom? Amém? Pelo menos esse é o plano. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá. Semana passada nós havíamos comentado sobre a mulher do fluxo. Nós comentamos também sobre a filha do Jairo. Nós comentamos sobre muitos outros milagres que Jesus fez naqueles dias. Só que especificamente nós falamos que ele parou multidões,
Nós falamos de pessoas que romperam a multidão e Jesus parou por causa dessas pessoas. Nós falamos de pessoas que decidiram tocar o Cristo. E também falamos de pessoas que Ele perguntou: o que você quer que eu te faça? Como também falamos de pessoas que Ele tocou. E também falamos dos milagres que Ele fez em toda a sua circunvizinhança naqueles dias. Em Jerusalém, em Samaria, enfim, em muitos outros lugares. Inclusive, eu me recordo que eu falei para você que após Jesus sair lá de Decápolis ou de Gadara, quando Ele havia libertado aquele homem terrivelmente endemoniado, ele pediu para seguir Jesus, mas Jesus falou o que para ele? Fica aqui, você vai pregar aqui para os teus familiares, você vai dizer quantas coisas maravilhosas Deus fez na sua vida. E eu disse também que eu iria te mostrar um texto do testemunho poderoso daquele homem, por intermédio do testemunho ou pela pregação que aquele homem havia testificado daquilo que Deus fez nele e naquele lugar. Que muitos iriam, posterior ao milagre daquele homem, ir ao encontro do Cristo. Porque se Jesus fez isso na vida desse camarada aqui, e eu não estou nem acorrentado nem nada, o que ele não vai fazer na minha? Olha a forma com que as pessoas deviam pensar, né? Se fez isso naquele camarada que era terrivelmente endemoniado, que vivia amarrado, imagine comigo que não estou amarrado. Então essa talvez, possivelmente poderia ser uma lógica. Mas olha que coisa interessante. Eu quero ler um texto aqui só para testificar aqui do testemunho desse homem, que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Eu nem passei para eles, mas por gentileza eu lembrei agora também. Mateus capítulo de número 4, coloca o verso 24 e 25, por gentileza. Para a gente avançar aqui. Olha lá. Mateus 4, verso 24. E a sua fama correu por toda a Síria. A fama de quem? De Jesus. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoninhados, lunáticos e paralítico, e ele os curou. 25. E da Galileia, Decápolis. Pausa. Decápolis. Esse nomezinho aí, Decápolis, era o lugar onde aquele endemoniado estava. Decápolis, que significa um conjunto de 10 cidades. Ou seja, veio uma multidão de gente, nós acabamos de ler, enfermos de todo tipo e de toda qualidade, que vieram da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, Judeia e além do Jordão. Numerosas multidões o seguiam. Mas a ênfase aqui é para destacar Decápolis, porque era o lugar onde aquele endemoniado habitava. E pelo testemunho dele, daquilo que o Cristo fez na vida dele, multidões de pessoas afluíam daquele lugar ao encontro do Cristo. E eu quero espiritualizar isso aqui agora. Se Jesus fez isso na vida de um endemoniado há mais de 2000 anos atrás, e esse homem testificou do que o Cristo fez, imagine o que nós, eu e você, não podemos testificar com o Espírito Santo habitando dentro de mim e de você. Quantos não se aproximarão do Cristo, ou não o conhecerão, ou não vão querer, ou talvez queiram conhecer o Cristo? Imagine, o que nós não podemos viver com o Espírito Santo de Deus habitando dentro de cada um de nós. Glória a Deus, amém. Vamos aqui. Então o texto que nós acabamos de ler, só para você se situar, que as multidões seguiam o Cristo.
Então essa mulher, excluída pela sociedade, ela não tinha a menor possibilidade de andar com aquele povo, de fazer o que ela fez, de andar com aquelas pessoas que estavam seguindo o Cristo. Porque por causa da condição dela, que estava com um sangramento há muito tempo, que não era por 12 dias, não eram 12 horas, não foram 12 semanas, não foram 12 meses, foram 12 longos anos, aonde ela vê a sua vida ir embora. E investindo tudo que tinha, todo o seu recurso, investindo todo o seu tempo atrás de algo que fizesse com que aquela situação melhorasse. Mas algo que me chama a atenção é que a Bíblia diz que ela gastou tudo. Mas eu te pergunto, como que ela gastou tudo? Sendo que na situação que ela estava, ela não podia ser tocada. Quando os médicos iriam examiná-la, qual seria o exame que esses médicos davam para ela? Com certeza tinha que pagar a consulta primeiro, que não é diferente comigo e com você. Quando você vai lá no médico, você tem que pagar um exame, alguma coisa, você paga primeiro, para depois você passar no médico. Então o médico fala assim: o seu exame não deu nada, obrigado, pode ir embora. Já está pago, uai? Já está pago. Você vai fazer o quê? Então ela investiu tudo que tinha e gastou com muitos médicos. Investiu tudo. E aguardando talvez um diagnóstico diferente, dentre esse período de 12 anos, com quantos médicos ela não passou? Em quantos consultórios diferentes, com quantas indicações não anunciaram para ela: vai em tal médico, aquele lá é bom. Vai naquele lugar que aquele lá, é top. E chegava lá, pagava a consulta. Qual é o seu problema? Eu estou com um sangramento aqui que não cessa. Pode ir embora. Porque ela estava impura. E aonde ela tocasse, se tornava impuro. Quem iria querer uma mulher daquela dentro do seu consultório? Ou seja, lá onde for. Mas a Bíblia diz que ela gastou tudo. Gastou tudo que tinha, todos os seus recursos, todas as suas expectativas, todas as suas possibilidades de uma esperança melhor que viesse amanhã. Aguardando uma possibilidade diferente, uma resposta diferente. Mas ela não obteve essa resposta diferente. Todos os dias, durante esses 12 anos, acredito eu que a resposta que ela ouvia era a mesma. Não temos o que fazer. Tem que aguardar. Parar sozinho. Não temos o que fazer, tem que aguardar um milagre. Não temos o que fazer. Todos os nossos recursos que nós tínhamos, todo o nosso conhecimento, toda a sabedoria que nós tínhamos, não é suficiente para te dar um diagnóstico positivo. Então, conforme os dias, os meses e os anos vão se passando, essa mulher vai se enfraquecendo. Vai se debilitando cada dia mais, cada mês mais. E isso com certeza vai gerando dentro dela tristeza, inseguranças. Porque quanto maior é o diagnóstico de que não tem uma solução, uma resposta está sendo construída dentro dela. Já que cada dia eu estou mais longe da cura, automaticamente eu estou mais próximo da... E com todo esse diagnóstico, dia após dia, mês após mês, ano após ano, vai gerando incertezas, questionamentos. Por que eu vivo?
Qual o significado da minha existência? Por que eu estou passando por isso? Cadê a família? Não tem família. Cadê o marido? Não tem marido. Cadê todo mundo? Não tem. Porque possivelmente essa mulher devia ser solteira, desquitada ou algo do tipo, por causa da condição dela. Se ela fosse casada, automaticamente o seu marido iria se divorciar dela, por causa da condição dela. Agora pense você, com tantos diagnósticos negativos, excluída da sociedade, excluída do culto, excluída da comunidade, excluída da convivência, do toque, da conversa com os irmãos, excluída de tudo isso, sem recurso. Vai saber lá o que ela comia. Mas Deus sempre vai ter um corvo para levar o pão para aquele que confia nele. Deus sempre vai ter um corvo para levar um pedacinho de alimento. Ele vai. Então, com muitas emoções afloradas dentro dessa mulher, e que talvez algumas mais latentes do que outra, muitas coisas vão se construindo dentro da sua mente, o medo, a ansiedade, e a ponto de fazer com que aquela mulher se tornasse talvez prisioneira de alguma coisa. Porque o medo pode nos paralisar. O desespero pode nos paralisar. A angústia, o sofrimento, o medo da perca pode nos paralisar. E a Bíblia mostra para mim e para você alguns tipos de medo que às vezes impede eu e você de alcançar e de viver aquilo que Deus está querendo fazer através de nós. Porque nem sempre aquilo que queremos será aquilo que vai acontecer. Então, diante de toda esta situação, acredito eu que essa mulher, por se tornar insegura diante de toda a situação que ela estava vivendo, talvez a única expectativa dela era: eu vou aguardar aqui o meu fim. Não vou comprometer a vida de ninguém, não vou comprometer a saúde de ninguém, porque tudo aquilo que me cabia fazer eu já o fiz. Só que a Bíblia mostra para mim e para você que um tipo ou alguns tipos de medo que às vezes tenta paralisar a minha e a sua ação, por algum momento, esse medo ele é natural. Existe um medo que é natural, que vai fazer você pensar duas vezes antes de se pular. E esse todo nós temos. É o que vai te fazer refletir. É o que vai te fazer pensar antes de tomar uma decisão. Mas uma decisão ruim. Então esse é o equilíbrio. Eu não posso pular daqui porque se eu pular vai dar ruim. Então isso é algo natural que nós sentimos. Em alguns pontos isso é bom. Mas há alguns outros tipos que oprime eu e você, aprisiona eu e você, impede eu e você de desfrutar de muitas coisas que vêm da parte de Deus. E esse medo natural, ele faz algumas vezes eu e você duvidar do agir de Deus. Quer um exemplo?
por exemplo, Gideão. Gideão estava malhando o trigo no lagar, com medo de ser atacado pelos midianitas. Estava com medo. Tanto que ele estava malhando trigo onde se pisa uva. Isso já é uma estratégia para enganar o inimigo. Ele estava pisando trigo aonde se pisa uva. Só que de repente, em um diálogo muito rápido, aparece um anjo do Senhor lá para ele e chama ele de varão valoroso. O varão valoroso, o Senhor é contigo. Varão valoroso, o Senhor é comigo, passando por essa situação. Então ele começa a questionar: cadê os milagres dos nossos pais? Cadê tudo aquilo que os nossos pais viveram lá no deserto? Cadê todas aquelas coisas que eles viveram e nós estamos sendo aqui oprimidos? Então ele começa a questionar. Só que aí o anjo do Senhor vai falar para ele: é por isso que eu estou aqui. E é por isso que eu estou chamando você de varão valoroso. É por isso que eu estou dizendo que o Senhor é contigo. Porque esse medo que você está vivendo e tendo e assistindo agora, esse medo só vai te impulsionar para aquilo que o Senhor já preparou. Porque o Senhor estava indo falar com ele, mas tudo aquilo já estava pronto. O Senhor já sabia o que iria fazer por intermédio da vida de Gideão. Que o povo de Israel iria ser liberto. Você é um varão valoroso. E o Senhor é contigo. É por isso que em determinadas situações, esse medo nos paralisa ou tenta nos paralisar de viver aquilo que o Senhor já tem como pronto. E aí o Espírito Santo sopra dentro de mim e de você dizendo: o Senhor é contigo. Mas você está aqui na beira do precipício. Eu não aguento mais. Eu vou acabar com tudo. Mas o Espírito Santo está falando aqui: não vai. Volta. Porque tenho algo glorioso para fazer por intermédio da tua vida. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Então esse medo natural nos ajuda, como também pode atrapalhar. Quando não é necessário eu e você ter o medo, que é necessário a coragem, às vezes nós nos agarramos nesse medo. E aí nos recolhemos, nos retraímos e deixamos aquilo que o Senhor tem preparado para vivermos. Mas também existe um medo que nos paralisa. E que medo é esse que nos paralisa? Foi aquele medo que quando Elias, depois de matar os 850 profetas, tanto de Baal quanto de Azera, lá no Monte Carmelo, e Jezabel ficou sabendo, ela enviou um mensageiro para dizer para Elias: ai, se eu não fizer o mesmo com você amanhã. O que aconteceu com Elias? Foi paralisou. Um homem que acabou de ver milagres diante dele. O fogo do céu desceu e consumiu o holocausto, a água, a terra, tudo que estava ali. Então ele ouviu: ai, se eu não fizer o mesmo contigo. E isso nos paralisa. Porque às vezes nós não queremos ouvir esse tipo de voz. E às vezes a gente paralisa em um canto e fica. E aí tudo aquilo que nós investimos, o que aconteceu? Vai por água abaixo. Todo o nosso tempo investido, o que vai acontecer? Vai por água abaixo. Todo aquele tempo de comunhão, todo aquele tempo de adoração, de oração, de busca, de entrega, o que acontece? Vai por água abaixo. Mas a Bíblia diz em segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo de número 1, verso de número 7, diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, ou seja, o Espírito de Deus
não é um espírito de medo, é um espírito de coragem. É um espírito que vai impulsionar eu e você a alcançar aquilo que já está proposto, mas esse medo quer me paralisar. Olha o que aconteceu com Daniel no capítulo de número 10, verso de número 12. Então me disse, quem me disse? O anjo do Senhor dizendo para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o teu coração a compreender e a humilhar-se, foram ouvidas as tuas palavras. Então o anjo enviado pelo Senhor, depois de 21 dias orando, clamando, jejuando, orando, clamando e jejuando, e nada de resposta, o anjo chegou para Daniel dizendo: não tenha medo, porque desde o primeiro dia que você aplicou o teu coração a me buscar, a clamar, a interceder, a buscar uma resposta, já foram ouvidas as tuas palavras. Então o anjo disse para ele: não tenha medo. Esse medo não vai te paralisar em nome de Jesus. Esse medo não vai te paralisar em nome de Jesus. Nem o desespero. Isso não vai fazer você tomar decisões precipitadas. Seja repreendida toda decisão precipitada da tua vida em nome do Senhor Jesus. Você irá agir com prudência, você irá agir com clareza, você irá agir com discernimento, instruída pelo Espírito Santo de Deus. Esse medo não vai te paralisar, em nome do Senhor Jesus. Mas a Bíblia também fala de um temor e de um medo, que na verdade não é um medo, e sim um respeito ao Senhor. Foi isso que o sábio Salomão disse em Provérbios capítulo de número 1, verso de número 7, dizendo que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor, é o princípio da sabedoria. E esse temor aqui não tem nada a ver com medo, esse temor aqui tem a ver com reverência, com prudência, com conhecimento de causa. Eu sei quem é o princípio, eu sei quem vai me guiar. Então, esse temor a Deus vai fazer eu alcançar aquilo que já está proposto. De que forma? Todos os benefícios. O salmista disse no Salmo de número 111, verso de número 10, dizendo assim que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revelam prudência. Todos os que o praticam, o seu louvor permanece para sempre. Ou seja, o que essa reverência tem que fazer em mim é gerar isso aqui, permanecer em comunhão, em adoração, em entrega, em renúncia, em comunhão com Ele, para ter a convicção de que o temor a Ele é o princípio de tudo aquilo que vai fazer eu chegar no lugar que já está proposto. Amém? Glória a Deus. Então, com fé em Deus nós superaremos Com fé em Deus nós superaremos porque a Bíblia diz em Isaías capítulo de número 41, verso de número 10, dizendo o profeta assim: não, porque eu sou, não te assombres, porque eu sou o teu, eu te ajudo e com a minha destra fiel. Por isso eu vim te dizer hoje: não temas as adversidades, não temas a multidão, não temas as palavras opostas à vontade de Deus. Não temas, porque Ele te sustenta, Ele te fortalece, Ele te ajuda, e Ele estende a tua mão poderosa para manter eu e você de pé. Por isso não temas. Então por isso nós devemos confiar no Senhor. E essa confiança em Deus é ela que vai nos libertar de toda a paralisia. Essa confiança em Deus vai nos libertar de toda a paralisia do medo, ou talvez de outras coisas que tenta te aprisionar.
E isso vai fazer o quê? Vai gerar em mim a certeza do quê? De que Ele está comigo. Essa certeza que vai sendo gerada dentro de mim, traz a convicção de que Ele está comigo. E Ele me dá força, Ele me dá coragem, Ele me dá certeza, Ele me dá convicção, Ele traz clareza, Ele traz um caminho para eu colocar os meus pés. Por isso o salmista disse lá no Salmo de número 46, verso de número 1 e 2, que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente no meio da paz. No meio de toda perturbação, de toda tribulação, de toda angústia, de todo medo. Mas, portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes, ou ainda que ela se mude e abalem no seio dos mares. Portanto, não temeremos. Portanto, não temeremos. Pode a terra se mudar de lugar, mas nós permaneceremos, porque Ele é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Já já você vai entender o que está sendo construído aqui. Por isso é que Ele nos chama de, eu e você, de mais do que vencedores. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Ele ou se Deus é por nós, quem será contra? Quem será contra se Ele é por nós? Ninguém aqui possa se opor a um Deus todo-poderoso. É por isso que ninguém pode se opor a um Deus todo-poderoso quando Ele age. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. O que aconteceu com a nação de Israel nos dias do rei Ezequias? O exército assírio rodeou a cidade. O exército da Síria rodeou a cidade. E chegou o comandante diante da liderança de toda Israel, dizendo para ele, se rendam porque é melhor para vocês. Se rendam, vocês não terão o que fazer, segundo Reis 19, 5 a 8. Se rendam porque é melhor para vocês. A gente evita logo esse problema. Então, o general do exército assírio falou para eles, por quem que vocês vão clamar? Qual é o Deus que vocês vão buscar, se aí vocês estabeleceram outros altares? Vocês vão clamar aos deuses das outras nações? Por qual Deus que vocês irão clamar? Então ele estava afrontando o Deus de Israel. Então, toda a liderança de Israel voltou ao rei, ele falou isso, que é melhor a gente se entregar. Então a Bíblia diz que o rei foi se humilhar. Vestiu roupa de pano de saco, encheu a cabeça de terra e foi se jogar lá na presença do Senhor. E ele clamou, até que o Senhor falou para ele, vai ao encontro do meu profeta. Quem era o profeta? Isaías. Então eles foram ao encontro do profeta e o profeta disse para eles, não tema. Eles não vão invadir essa cidade, não vão lançar uma flecha sequer contra esta cidade. Eu estou aqui resumindo. Nada vai acontecer com essa cidade. Então eles continuaram a clamar. Clamaram. Então vieram ao profeta novamente. E eu faço questão de ler o verso de número 16 e o verso de número 32 com você. De 2 Reis 19. Está escrito assim: inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe. Quem era Senaqueribe? O rei da Síria, as quais ele enviou para afrontar. Ele enviou as palavras para fazer o quê? Afrontar o Deus vivo, porque eles vinham de muitas vitórias sobre as outras nações. Mas olha só o que diz o verso de número 32. Pelo que assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca do rei da Síria, Senaqueribe, não entrará nesta cidade, nem lançará nela
flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Ou seja, trincheiras numa outra linguagem. Ou seja, o que o profeta está falando por intermédio aqui de Deus? Que toda aquela afronta, e a nação estava totalmente com medo. Então o profeta, como voz de Deus, falou: praga nenhuma vai chegar a essa tenda. Flecha nenhuma chegará a esta casa. Toda palavra contrária cairá por terra. Não terão força e não prevalecerão. Não passarão e nem sequer alcançarão os portões dessa cidade. É isso aqui que o profeta está anunciando. Então Senaqueribe se levanta com fúria. Só que quando ele se levantou com fúria, outra nação atacou ele. Ou seja, o plano de atacar Israel se frustrou. Ou seja, isso significa o quê? Que Senaqueribe não vai nos parar. Senaqueribe não irá impedir aquilo que o Senhor tem preparado para eu, você, como igreja, desfrutar. Senaqueribe não irá nos paralisar, trazendo palavras de medo, de afronta. Senaqueribe pode se levantar, mas há um Deus que intervém pela tua noiva, que libera uma palavra: praga nenhuma, flecha nenhuma. Ei! Pode se levantar o inferno, quando ele fala, todos se rendem. Então Senaqueribe pode até tentar, mas não vai prevalecer. Por isso eu vim te dizer hoje, irmão, ouça aquilo que o Senhor está falando contigo. Pode ter uma multidão à sua direita, outra multidão à tua esquerda, talvez até uma multidão na tua retaguarda, mas ainda há um caminho que o Senhor colocou diante de ti, e diz: não temas, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos exércitos. Foi por isso que o profeta Jeremias profetizou, no capítulo de número 29, verso de número 11, porque eu é que sei os planos que tenho acerca de cada um de vós. São planos de guerra? São planos do quê? De paz. São planos de paz, porque Ele conhece o fim, irmão, de todas as coisas. Então para de dar ouvido para esse medo. Para de se agarrar nesse medo e olha para aquilo que o Senhor está falando contigo hoje. Eu é que sei os planos que tenho acerca da sua história. São planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que deseja ou que espera. Então essas palavras contrárias, opostas, notícias ruins, desanimadoras, o inimigo pode se aproveitar disso. Por isso nós estamos aqui como voz profética hoje. Não temas, o Senhor é contigo. Então, diante de tudo isso aqui, nós voltamos à situação daquela mulher. Por que nós voltamos na situação daquela mulher? Porque talvez ela estava se sentindo acuada e com medo. Imagina quantas vezes ela ouviu: é melhor você ficar aí quietinha. É melhor você não sair do lugar que você está. É melhor você não buscar mais ajuda, porque não tem mais jeito para você. Faz quanto tempo que você está nessa aí? Faz quanto tempo que você está batendo e nada acontece? É melhor você desistir, abrir mão, ficar quietinha aí e só esperar o seu dia. Será que era isso que o Senhor tinha preparado para ela? Não, com certeza não, até que ela ouviu. Até que ela ouviu que Jesus estava passando na cidade. Porque até então o que ela ouvia era: é melhor você desistir, abre mão de tudo. Mas ela também ouviu que Jesus estava passando na cidade. E automaticamente o testemunho chegou junto com ele, com a mensagem: ele faz milagres. Muitos que tocam nele, ou que ele toca neles, eles são curados, têm a vida mudada. Mas olha para a história dessa mulher, quantas palavras
desanimadoras. Da mesma forma foi com Jairo. Quando estava prostrado lá, diante do Senhor, alguém veio para ele e falou assim: Jairo, não incomode mais o mestre. Ô Jairo, não perturbe mais o mestre, porque a menina já morreu. Não perturbe mais ele, não precisa mais ele ir lá, não incomode mais ele. As carpideiras já começaram a chorar, já está todo mundo lá, já começou o funeral. Então Jairo ouve novamente: creia somente. Ô Jairo! Ô Jairo! Creia somente. Eu vou melhorar, fala o teu nome. Fala o teu nome. Creia somente. Fala o teu nome. Creia somente. Fala o teu nome mais alto. Creia somente, pelo amor de Deus. Tem uma voz ecoando no meio da multidão. Tem uma voz ecoando no meio da multidão. Então aquela mulher vai ao encontro do mestre. E diante de toda aquela multidão, ela toca, você sabe o que acontece muito bem. Então Jesus para a multidão. Eu preciso saber quem me tocou. Porque não foi qualquer toque. Não foi qualquer toque. Foi um toque que fez ele parar. Foi o toque que chamou a atenção dele. Foi o toque que fez ele se virar e perguntar: quem me tocou? Imagina o que carregava nesse toque. Imagina. No estender dessas mãos, talvez era a última coisa que ela podia fazer. A distância talvez era longa, mas ela tinha uma esperança. Eu já investi tudo. Todos os meus recursos que eu tinha se acabou. Agora entra a provisão dele. Agora entra o socorro dele. Porque enquanto nós temos recursos, nós agimos. Enquanto nós temos possibilidade, nós nos viramos. Enquanto nós temos o que fazer, o que falar, aonde ir, nós iremos. Mas quando se esgotam todas as possibilidades, e só resta uma, mas nós não sabemos ainda qual é. Então aquela mulher decide ao encontro e tocar na orla do manto do mestre. Então quando Jesus se vira, ele quis saber quem tocou ele. E vamos ler o texto de novo de Lucas, capítulo de número 8, verso 47. E vendo a mulher que não podia se esconder mais, não tinha mais como ela se esconder. Enquanto está todo mundo ali tocando, empurrando, está tudo bem. Mas agora ele quer saber quem tocou ele. E automaticamente, se tivesse alguém que conhecia aquela mulher, com certeza iria gritar: impura! Mas sabe o que acontece quando um pecador se encontra com o Salvador? Sabe o que acontece quando a graça se encontra com a depravação humana? Olha só o que acontece. Aquela mulher toca, ela é instantaneamente curada. E Jesus fez questão com que ela falasse. Tremendo de medo, ela se prostrou. E diante dele. E ela declarou a todos os que estavam à sua volta: a causa. Eu te toquei por causa disso. Eu te toquei, Senhor, porque esse medo tentava me aprisionar. Senhor, eu decidi encarar essa multidão aqui para te tocar, porque eu já não sei mais o que fazer com tantos remédios que eu necessito tomar. Às vezes nem necessito, eu tomo já porque já está impresso aqui dentro de mim. Já virou algo dependente, não é mais nem por necessidade. Mas eu quero te tocar nessa noite, Senhor, porque eu quero abandonar cada um desses comprimidos.
Senhor, eu quero te tocar nessa noite porque eu quero voltar a ter noites tranquilas. Senhor, eu quero te tocar nessa noite porque eu não aguento mais essa ansiedade que vai e volta. Quando eu penso que está tudo bem, volta de novo. Quando eu penso que vai acabar, as minhas noites são longas demais. Eu quero te tocar. Então ela continua. Eu te toquei por causa disso. E pelo fato de eu ter te tocado por causa disso, eu estou curada. E quem é que tinha que estar impuro? Aquele que foi tocado. É isso que acontece quando nós tocamos no Salvador. Quando nós tocamos na graça. Quando nós tocamos na fidelidade dEle. Ele carrega sobre Ele toda a dor, todo o medo, toda a angústia, todo o sufoco, toda a perseguição, toda a perturbação, todo o medo, todo o desespero. Ele carrega tudo sobre Ele, todo o sentimento de acusação, toda a acusação do inferno, todo o apontamento, Ele carrega sobre Ele, só para dizer algo que aquela mulher talvez fazia muito tempo que não ouvia. Filha. Filha. E faz quanto tempo que você não escuta o teu pai te chamar de filha ou de filho? Faz quanto tempo que você não recebe um abraço de aconchego de um pai, de uma mãe, ou talvez até do próprio Deus, porque você desistiu de tocar nele. Você abriu mão de insistir no toque por causa da multidão. Mas as últimas forças, os últimos recursos dessa mulher, ela decidiu avançar a multidão. E decidindo avançar a multidão, aquela mulher tem a vida dela restaurada. Tendo a sua vida restaurada, ela foi curada instantaneamente. Então Jesus segue para a casa de Jairo, não podendo tocar em quem está morta, mas quem vai tocar no morto é o autor da vida. Lembra do toque que Ele te deu em mim e você algum tempo atrás? Estávamos mortos, sujos. Talvez alguém podia até falar, não toca não. Não toca não, não toca, olha quanta sujeira. Mas Ele decidiu tocar. E chamou pelo nome, ó Talita. Tá na hora de acordar, menina. Tá na hora de acordar, menina. Talita, tá na hora de acordar. Foi isso que Ele fez na casa do Jairo. Será que Jairo ficou preocupado pelo fato dele tocar na filha dele que estava morta? Vai ficar impuro? Mas é a minha filha. Lembra da mulher? É a minha filha. Filha, a tua fé vai ficar puro, vai ficar impuro? Não, mas é a minha filha. Toca. Toca, é a minha filha. Toca, é a minha filha. Toca, é a minha filha. E Ele veio para estender a mão para alguém aqui hoje. Você é meu filho, você é minha filha. Eu quero te dar um abraço hoje. Shema Narabaia. Eu quero te dar um abraço hoje. Tem um toque disponível. Tem um toque disponível dEle. Tem um toque disponível dEle. Só precisa que alguém ouse tocar. Ouse tocar, porque o milagre que você procura, ou você deseja viver, ele está apenas a um milagre que eu e você desejamos viver, ele está apenas a um. Tem alguém que vai decidir tocar nele hoje? Tem alguém que vai tocar no mestre hoje, de uma forma diferenciada? Se coloca sobre os seus pés, por favor. Só Ele toca onde ninguém pode tocar. Ele decide tocar no filho. Ele decide tocar na filha. O milagre que você
precisa viver, ele está à distância de um toque. Não demora demais para tocar não, avança no meio da multidão. O milagre que você necessita viver, ele está apenas à distância de um toque. Rompa a multidão, por favor. Não olhe para quem está ao seu lado, não se preocupe com quem está à sua volta. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Todo poderoso. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Diga isso. Diga isso. Diga isso. Diga isso. Tem luz de Deus, tem luz do Espírito Santo para iluminar o nosso caminho. Tem luz para abrir o nosso caminho. Ele vai iluminar, não, Ele já está iluminando. Sim. Uou! Paz e vida. E aí? Diga. Uou! Sim, Jesus. Quando o Senhor me tocou, uou! O milagre está apenas um toque, irmão. O milagre está apenas a um toque. O milagre de Deus está apenas a um toque de distância, de paz. Ele vai transbordar o teu coração. De paz Ele vai encher a sua vida, as tuas noites, os teus dias. De paz. Oh! Livrou-me. Das... Sim, Jesus. Ele quer continuar operando algo glorioso em você. Ele quer continuar com seus braços de amor abertos para você. Ele quer apenas que você deixe esse medo, deixe essa insegurança para trás. Ele quer apenas que você foque nele, olhe para Ele e vai caminhando, passos firmes, a passos firmes, com apenas um propósito dentro de você. Eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele. Vai recebendo aí o toque do Espírito Santo hoje. Vai recebendo sobre a tua vida refrigério. Vai recebendo sobre a tua vida conforto. Vai recebendo sobre a tua vida paz do Espírito. Sim, Jesus. Sim, Espírito Santo.
Sim, nós cremos que o Senhor vai abrir os olhos do cego, nós cremos que o Senhor vai abrir os ouvidos daqueles que não ouvem, nós cremos que o Senhor vai fazer o coxo andar, nós cremos que o Senhor vai fazer o morto ressuscitar, nós cremos que o Senhor vai tornar puro todos aqueles que pensam ser impuros, porque o Senhor é todo poderoso. Ai, Jesus, nós queremos te tocar. Nós queremos te tocar, nós queremos tocar, nós queremos te tocar, a ponto de que o Senhor pare a multidão e pergunte: quem me tocou? Quem me tocou? Quem me tocou? Então por isso eu te digo, igreja, não temas, não temas. Sim, de paz, de paz, de paz. Uou! Jesus, sim, sim, Jesus, sim, diga isso mais forte, vamos lá, diga mais forte, diga mais alto. Uou! Filho, filha, corre. Corre no meio da multidão, rompe no meio da multidão, rompe no meio da multidão. Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Ele continua te livrando, Ele continua cuidando de você, da sua casa. Ele continua nos livrando, Ele continua nos sustentando, Ele continua nos suprindo, Ele continua nos surpreendendo, Ele continua operando milagres, maravilhas, Ele continua com seus braços abertos, aguardando alguém que vai tocar nele. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus! Glorifica o nome dEle. Aleluia! Glória a Jesus. O Senhor é bom, sim ou não? Sim. Glória a Deus, em todo o tempo. Irmãos, antes de encerrar, eu só preciso dar 2 recados. Domingo temos culto normal, a partir das 18 horas. Sábado também temos RJ, GC, a partir das 19h30. Mais alguma coisa? Às 19 horas RJ. Tudo Deus? Então, antes de te despedir, eu quero fazer um desafio para você. Você aceita desafios? Sim? Sim ou não? Ih, só 4. Eu vou falar então desse lado. Vocês aceitam desafio, sim ou não? Sim. Glória a Deus. Eu quero te encorajar que na última semana deste tema, desta campanha, eu queria que você colocasse, se você já faz, glória a Deus, mas que intensifique a sua vida de comunhão, de jejum, de busca. Prepare-se para essas próximas 2 semanas que nós iremos ter à frente. No último encontro, dia 30, no dia do encerramento da campanha Dependentes, eu quero te impulsionar a você ter dias de consagração com o Senhor, dias de busca intensa com Ele, e você vai orar por pessoas, e no último dia, se for possível, você trazer um vizinho, um amigo, um irmão, um tio, uma tia, sei lá. Nós iremos orar aqui por cura e libertação. Nós iremos orar por cura, libertação, então convide, chame, mas antes de você convidar, você apresente esse irmão, essa irmã. Chama ele primeiro lá no seu joelho. Consagre os seus dias de acordo com a necessidade de cada um. Cada um faz de acordo com aquilo que está acostumado. Amém? E diante de tudo isso, que você separe também uma oferta para o Senhor para esse dia. Para quê? Por que é necessário uma oferta? Porque o Senhor faz eu e você construir coisas gloriosas em meio a ruínas. Faz eu e você desfrutar de vida abundante no meio do vale. Então creia
confie e acredita que o Senhor é contigo, varão valoroso e varoa valorosa, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você tenha uma noite tranquila e abençoada, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, que você durma e tenha um sono reparador no nome santo do Senhor Jesus, que o Senhor te leve em paz. Amém? Deus abençoe. Temos cantina hoje ali, ó. Glória a Deus. Amém. Terminamos antes do horário, hein? Glória a Deus. Aleluia.